Sônia Vieira aqui, e nesse vídeo eu vim te falar: será mesmo que existe paz? Onde encontrar essa paz? Falar pra você, contar uma história, né, de um rei. Havia um rei que ele vivia procurando a paz, e ele queria até mesmo encontrar alguém que fizesse, ou ele comprasse, né, alguém que fizesse para ele um quadro que simbolizasse a paz. Até porque ele vivia estava passando por algo ali que não estava encontrando, né? Então, a paz. Aí o que aconteceu? Ele mandou pesquisar, né? Mandou um dos empregados dele pesquisar quem fazia um quadro que simbolizasse a paz. O empregado, né? O seu servo foi em busca desse pedido desse rei. E ele falou assim: eu quero um quadro e eu vou colocar na parede do meu quarto, em frente à minha cama, onde quando eu acordar, eu olhar para esse quadro e ali, na cabeça dele, ele achava que ia ter a paz ali. Ia mentalizar ali, simbolizando a paz. Aí quem recebeu a ordem foi em busca. Aí apareceu vários pintores, vários artistas, né, para desenhar o quadro. Aí recebeu um intimato, tal, ele encontrou vários pintores para fazer essa ordem, para estar realizando essa ordem do rei, atendendo, né, a petição lá do rei. E recebeu vários pintores. Conclusão, o rei olhou vários quadros e o rei teve que escolher o quadro a qual ele queria. E ele viu viu quadro 2, quadro 3, quadro 4. Aí ele escolheu vamos botar assim, 2 dos 10 quadros. Um quadro simbolizava muito bem a pintura de uma paz, né, de uma paisagem que era o quadro. Ele assim, ele tinha uma praia assim deserta. Vamos imaginar uma praia deserta com montanhas bonitas e com árvores maravilhosas, e no quadro assim tinha desenhado um arco-íris, simbolizando tudo a paz, né? Os pássaros voando para lá e para cá. A onda tinha uma praia, a onda dessa praia era bem tranquila, e tinha até uma pessoa tomando sol ali na tranquilidade, tudo na paz. Aí ele analisou esse quadro e analisou o segundo quadro. O segundo quadro era de uma enorme cachoeira íngreme assim, muito turbulento, cheio de pedras. Para subir lá naquela cachoeira tinha muitas pedras, muitos empecilhos, e era uma montanha muito tumultuada. E ao invés do arco-íris, o desenho era de trovão no céu, trovoada, e era as nuvens, tudo simbolizando que iria chover bastante, entendeu? Iria chover. Gente, era tudo, o chão era cheio de pedra, era tudo desordenada a pintura desse pintor. Só que tinha uma árvore, né? Tinha uma árvore no meio assim dessa pintura. E essa árvore era tão alta, e o rei olhou para essa árvore e viu em cima da árvore, ele viu um casal de pássaro com os filhotinhos. Mas ele viu uma paz
naquele casal de pássaro e naqueles filhotinhos sendo alimentados, sendo cuidado. Ele meditou assim, nossa, em meio tanta desgraça, vamos botar assim, nessa ilha, e ainda tem, e que não tinha pássaro, não tinha flores, não tinha nada, só tinha essa árvore, e a árvore não era nem tão bonita, só que tava aquele casal de pássaro tão tranquilo, na mente dele ele olhou assim, tão tranquilo. Qual quadro ele escolheu? Ele não escolheu o quadro que simbolizava a paz, ele escolheu aquele quadro que, embora estava tudo tumultuado, mas em contrapartida, né, daquela árvore com aquele passarinho, com aqueles pássaros tão harmoniosos ali, que ele falou assim, eu quero esse quadro. E ele pagou, era o quadro mais caro que o outro, até os outros também, né, que ele dispensou. E a pessoa que tinha escolhido, né, perguntou para ele, o servo dele perguntou, não entendi, tantos quadros de paz, quadro que, né, o senhor quer a paz, e o senhor escolheu esse quadro. Aí ele falou assim, explicou pro seu empregado, né, e falou assim, olha só, eu quero esse porque tá tudo tumultuado ao redor, moral da história, você já sabe, né? Mas a paz que esse casal de pássaros está sentindo é essa paz que eu procuro. Eu quero essa paz, porque eu não tinha me atentado a isso, a minha vida está tão turbulenta, mas eu quero essa paz. E lá em Filipenses 4:7 fala, né? Jesus fala que a paz de Deus que excede todo entendimento. Então, ele estava procurando uma paz inexplicável, porque a paz de Cristo, a paz, né? A paz de Deus, ela excede, não tem explicação. A gente não tem como explicar, entender a paz. Então, que nesse dia eu vim falar para você, escolha ter paz, não importa o que você tá passando, porque, gente, a gente passa por muitas coisas, por muitos percalços da vida. Essa semana, de contar para você, eu já estava esquecendo de contar, eu tive uma experiência sobre isso, do assunto. E eu falei assim, eu pensei assim, meu Deus, aonde que eu vou encontrar paz nesse dia? Eu fui atender o cliente, né, que eu trabalho numa indústria de vinho, de porta em porta eu atendo. E eu fui atender meu primeiro cliente essa semana. Eu saí de casa, né, com pensamento de que gente, eu saio de casa, né, positividade, mas eu saio assim, hoje eu vou vender, hoje vai dar tudo certo, eu já acordo com esse pensamento. Não importa o que... Só que assim, concorda comigo? É difícil, mas não é impossível. Aí eu fui atender esse cliente e ele veio... Eu com a paz, cheguei, né, com a paz que excede todo entendimento, a qual eu creio, cheguei e ele... Nossa, ele veio com umas 10 pedras nas mãos, tipo assim... Começou a falar, porque sua empresa é isso, porque você deveria estar trabalhando em tal lugar, porque você sai daí, procura outra empresa, porque tua empresa é isso, aquilo, outro. Você não tem um carro para andar, você anda a pé, falando algo que não sabe. Sabe por que eu tô andando a pé? Sabe por que eu tô nesse emprego? Não sabe. Então... no exato momento, ele falou tanta coisa, gente, tanta coisa para ofender, que se eu não tivesse com essa paz, se eu não tivesse, né, que nem fala em Filipenses 4:7, a paz de Deus é que excede todo entendimento. Se eu não tivesse com esse entendimento de que a paz, não importa a paz, importa a paz que eu tô comigo, não importa o externo, e sim o meu interno. Se eu não tivesse com isso na minha mente, o meu dia estaria estragado. Tipo assim, eu ia deixar o meu dia
ser em vão. Tudo que eu pedi quando eu saí de casa, tudo que eu pedi ia ser em vão. Mas a partir do momento que eu entendi, não, peraí, não vai estragar não. Eu não vou deixar o meu dia ficar sem paz aqui. Assim como esse rei entendeu que a paz não importa o que está externo, mas importa o interno que ele viu naqueles pássaros. E assim como a Bíblia fala que você deve ter a paz que excede todo entendimento, que a gente não entende, que a paz tem que estar dentro de nós, nós devemos seguir. E eu vim aqui te falar isso. Não esmoreça mediante a paz externa, a paz que o mundo oferece, a paz que você não vai encontrar lá fora. Busque a paz dentro de você, porque a paz tem que estar aí dentro, não importa as circunstâncias. Beijo para você e toda a sua família.